Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod. Na Face Pod é um podcast que, através de algumas personalidades que são convidadas, a gente apresenta casos que transformaram a vida de outras pessoas. Então a gente traz aqui profissionais que transformam a vida de outras pessoas. E aqui a gente prova, mostra com relatos, com casos. O objetivo aqui é inspirar jovens a escolher uma profissão, uma especialização, mas também mostrar um conteúdo para aquele profissional já experiente que trabalha na área, que veja aqui um conteúdo e queira se aprofundar um pouco mais, que aqui seja a forma de a gente conectar esses profissionais aos nossos convidados. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Aquela pessoa que tem alguma dor, algum desconforto, alguma deformidade, e veja aqui nos profissionais que estiverem aqui uma forma de se encorajar a resolver determinado problema. Se isso acontecer com uma pessoa, a gente já fica feliz da vida. O objetivo já está concluído com sucesso. E a gente já vem vendo tudo isso acontecer. Isso já vem acontecendo. Cortes que a gente vem colocando no Instagram, nos vídeos do YouTube, pessoas entrando em contato conosco, falando que tem uma dor similar, como que eu faço para contactar o cirurgião que estava aqui. Então, esse é o objetivo. Isso já vem acontecendo. Para que isso tudo aconteça, a gente tem vários apoiadores aqui, a equipe que está atrás das câmeras e também os nossos apoiadores e patrocinadores aqui e parceiros que a gente já tem recebido e que a gente tem trabalhado aqui. Um deles é a MaxFix, material de fixação de extrema qualidade, com perfis baixos de espessura de placa excelente, pega do parafuso excelente. O cirurgião que trabalha com isso sabe o que eu estou falando quando o parafuso não pega na chave. Então a gente trabalha com materiais de qualidade aqui, que é a MaxFix. Eu só posso agradecer o pessoal do Vinícius, o Júlio, que estão sempre apoiando esse projeto. A Ortoface, que está há mais de 20 anos no mercado, com soluções para cirurgias ortognáticas, cirurgias de bucomaxilo como um todo, neurocirurgia, melhor prótese de ATM customizada. Então a gente tem um orgulho também de estar aqui com a Ortoface e agora um novo parceiro que a gente tem aqui, até a presença da Adriana, que está aqui atrás das câmeras assistindo presencialmente, que é a Neo Custom. Uma prótese personalizada também para reconstrução de mandíbula, fabricada pela Neorto, um baita material, e a Neorto que está vindo muito forte, com uma fábrica nova, com uma estrutura nova, com profissionais de peso voltado para a qualidade do material, para a qualidade do produto, uma prótese que está se mostrando muito boa e uma experiência para o cirurgião impecável no planejamento dessa prótese. Então, vale a pena conferir. Vai ter o QR Code aqui na tela. Então, aponte seu celular e veja mais ou menos um pouco mais de informação a respeito do produto. Mais uma coisa que eu estava esquecendo de falar, além do canal no YouTube, no Spotify, esse mesmo episódio vai para a TV aberta. Te peguei de surpresa aí, Doutor? Bom. todo Rio Grande do Sul na TV+. Então a gente está todas as quintas-feiras a partir de meio-dia na TV aberta também, se eu não me engano é o canal 46 e o canal 22 da NET. Então a gente está lá para todo o Rio Grande do Sul. Dito isso, vamos de mais um convidado aqui. E aí eu ia falar, Gisele, que a gente está com essa presença aqui, a gente está quase zerando o jogo, viu? E quando eu pensei nesse projeto, eu falei, cara, imagina se ele aceitasse um convite para participar. É um cara que você dificilmente vai ver nas redes sociais, mas é um cara que muito, muito respeitado e que todo mundo conhece. Eu tenho a honra de receber aqui um cirurgião cabeça e pescoço, bucomaxilo, vai contar muita história aqui, de muitos casos desafiadores, um dos formadores de opinião e um dos principais especialistas nessa especialidade, Dr. Sérgio Gonçalves. Que honra, cara. A honra é minha, eu agradeço muito o convite. Seja muito bem-vindo. Primeiro na pessoa do Luiz e depois de todos os patrocinadores e os colegas que participam desse projeto. E para mim é uma honra poder participar e apresentar um pouquinho do que a gente tem feito ao longo do tempo aí, ajudando os pacientes, que é o objetivo principal da nossa profissão
e do podcast que vocês estão desenvolvendo aqui. Que legal. Já tinha participado de um podcast ou não? Já sim. Acostumado com tudo isso. Não, que isso. Você é paulistano, doutor? Sou paulistano. Nascido e criado em São Paulo. Que bairro, então? Eu nasci, na verdade, eu vivi a minha vida inteira na freguesia do Ó. Né? Minha família toda, desde pequeno, né? E a minha mãe ainda continua lá na freguesia do Ó. Minhas irmãs moram na freguesia do Ó. Eu é que acabei me mudando para outros bairros da cidade e tal. Mas eu adoro o bairro ali da Zona Oeste e tudo. E participei, inclusive, da formação de alguns colegas que passaram por hospitais ali próximos da região, né? Trabalhei em hospitais próximos daquela região. Ainda na formação, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu tive uma formação dupla, né? Fiz odonto e depois medicina. Então, ainda na formação de odontologia, eu já consegui me fixar dentro de um hospital público, né? Próximo da residência onde eu morava na época. E ali eu vivi uma grande parte da minha vida e depois aí eu fui para outras regiões ali de São Paulo, mas sempre em São Paulo. E nem pensou em sair, porque oportunidades pela tua profissão deve ter aparecido, né? É interessante que eu tive até a oportunidade de vir aqui para Joinville uma época, né? Aqui para o sul. A gente até veio conhecer os serviços, tudo, mas por vários problemas da vida a gente acabou mantendo a minha fixação lá em São Paulo mesmo, mas tive a oportunidade de vir aqui para Joinville no comecinho da carreira, né? Tem outros colegas que às vezes falam, vem para cá, né? A gente está montando um serviço, né? Às vezes uma oportunidade, mas a gente vai se inserindo no sistema, né? De hospitais terciários, e aí você acaba adquirindo, às vezes, responsabilidades maiores e você acaba mantendo aquele seu status por um tempo maior e você fica difícil de você acabar se deslocando e indo para outros lugares. Então a gente acaba mantendo ali a nossa prática em São Paulo, basicamente. Às vezes ajuda um ou outro colega fora de São Paulo para casos mais desafiadores ou casos mais complexos que às vezes o colega não tenha tanta experiência naquele tipo de abordagem, né? Sim, e você fez primeiro odonto. Eu fiz odonto, me formei em 95. Tinha certeza que era isso que você queria ou já estava preparando já algum campo para... Então, assim, eu escolhi a odontologia porque realmente a odontologia, na época onde eu tive que escolher a faculdade que eu iria fazer, era uma profissão, assim, muito respeitada, muito... você tinha uma gama de opções de mercado, né? Não que hoje não seja, mas a gente sabe que o mercado está um pouco mais saturado, né? Mas sempre existe espaço para todo mundo, desde que você trabalhe direitinho. Mas naquela época a odontologia estava em alta, né? E eu acabei escolhendo a profissão porque eu achei realmente uma profissão sensacional. Fiz a odontologia e eu sempre fiz na minha vida, né, tudo para fazer conforme o protocolo certinho. Nunca gostei muito de desvios, atalhos ou nada parecido. Então eu fiz a odontologia para ser dentista, para ser um profissional completo dentro da odontologia, tratar de cárie, tratar de doença periodontal, tratar dos problemas cirúrgicos, fazer uma boa prótese, né? E aí dentro da odontologia você vai, lógico, seguindo outros caminhos de especialidade e tal, e o que me chamou mais atenção realmente foi a cirurgia. Você chegou a clinicar ou sim, não? Sim, eu tinha um consultório odontológico geral, né? Eu tenho um grande parceiro, um amigo meu, que a gente tinha um consultório juntos, e aí por 2 anos mais ou menos a gente atendia odontologia geral, né? E foi justamente o período que eu estava na residência de cirurgia, né? De cirurgia bucomaxilofacial, e você tem que pagar as contas, tudo direitinho, mas fazia aquilo que eu estava apto, o que eu tinha me formado para tal, né? E fazia de uma forma integral, fazia restauração, fazia doença periodontal, tratamento de doença periodontal e cirurgia, que era o nosso objetivo final, né? Cirurgia oral menor, principalmente no consultório, mas estava me formando para fazer as cirurgias de maior porte, né? A cirurgia
maxilofacial. Era o que você já queria? Você viu na faculdade a cirurgia? Sim, dentro da faculdade a gente não tem, na verdade, uma dimensão completa da cirurgia, né? Isso é bem importante salientar, principalmente para os acadêmicos ou para as pessoas que têm um interesse na especialidade. Você tem uma pincelada superficial, né, sobre as possibilidades das cirurgias que o cirurgião dentista pode executar, mas se você tiver interesse ou tiver possibilidade de fazer um estágio, principalmente, isso é muito interessante, porque aí você vai ser realmente exposto a várias situações onde você vai ver realmente qual é a atividade do cirurgião no dia a dia, em todos os níveis, né? Tanto dos problemas mais simples como os problemas mais complexos. E aí você tem, depois, que seguir um caminho acadêmico mais adequado possível, que, ao meu ver, é a residência odontológica, no caso do cirurgião dentista, em cirurgia bucomaxilofacial. Essa é a melhor forma de sair habilitado, sair bem informado para um campo de trabalho e conseguir exercer a cirurgia na sua plenitude. Onde que foi a tua residência? Eu fiz a residência pelo SUS mesmo, SUS de São Paulo, né? Na época, você tinha alguns hospitais do SUS, você prestava uma prova, tinha alguns hospitais do SUS que tinham um serviço de residência em cirurgia bucomaxilofacial. E eu fiz no Hospital Tatuapé, que é um hospital municipal, e ele tinha tem um serviço ainda, muito forte de cirurgia bucomaxilofacial. Não só de cirurgia, mas ele tem também de outras especialidades médicas, então isso é importante também, você escolher um serviço que tenha uma gama de opções de residência para você ter contato com o meio médico, contato com áreas afins, né, para você começar a criar que a gente chama de cultura multiprofissional, né? Tá. Tudo bem que você é especialista em uma área específica, mas você tem que ter um conhecimento mais abrangente sobre o paciente, né? E isso, a odontologia, ela te dá algumas ferramentas, mas ela não te dá todas as possibilidades. Então, você vai ter que buscar isso na sua especialização. E a residência, sem dúvida nenhuma, para a cirurgia é a melhor forma de você se capacitar para conseguir realmente exercê-la de uma forma integral, com tranquilidade, com menos complicações possíveis, né? E dando o melhor para o seu paciente. Então, sem dúvida nenhuma. E via de tudo lá na época de residência? Ou era mais trauma? Ou chegou a ver ortognática? Por ser um hospital público, né? É claro que você tem um viés de seleção de pacientes, né? Você vai ter mais pacientes voltados à cirurgia do trauma ou cirurgia reconstrutiva. Tem menos cirurgia ortognática, mas tem, né? Cirurgia oral menor também você tem uma tendência a ter menos cirurgia oral menor, mas você tem outras formas de acabar se formando neste tipo de procedimento específico. Mas, assim, de uma forma geral, você tem um tempo longo de formação onde você vai ser exposto às principais cirurgias da especialidade, né? Em todos os serviços, seja ele particular, SUS, ou um serviço que você acompanhe algum colega, né? Você vai ter esse viés de seleção, não tem jeito, né? Por isso que o ideal é que você tenha um serviço que tenha realmente um volume alto, um staff que tenha boa qualificação, para que você está falando de aprendizado. Então, você precisa ter, obviamente, pessoas que vão conseguir trazer para você uma formação que seja eficiente para que depois você consiga desenvolver a sua Lá você teve tudo carreira isso. profissional. Graças a Deus, todos os profissionais lá são ótimos, bem formados. Tive uma boa formação. E saí de lá considerando capacitado para exercer a profissão. Lógico que você tem, na minha época eram 2 anos ainda de residência, agora são 3. Você tem só os elementos para você desenvolver a sua profissão, né? A gente fala que dentro da medicina, da odontologia ou da saúde em geral, você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Você vai ser exposto a casos diferentes, desafiadores ao longo do tempo.
O que você vai ter, na verdade, na sua formação são as ferramentas para poder tomar as melhores decisões. Então, e isso também depende das pessoas, né? Então, nem todas as pessoas tomam melhores decisões, mas as ferramentas vão ser dadas para você. Isso mesmo. Então, cabe a você pegar essas ferramentas na sua residência, que é a base, o alicerce da sua formação, e a partir daí você vai conseguir, para qualquer caso, desenvolver um raciocínio lógico para você dar o melhor para o seu paciente. Né? Então, eu acho que esse é o objetivo da formação do especialista. Né? Não é pura e simplesmente ele olhar, fazer e depois não conseguir raciocinar fora da caixinha, né? Porque sempre vai haver um caso diferente, sempre vai ter algo diferente que você não foi exposto. E que você não vai estar com o teu professor do lado. Isso mesmo, que não vai ter ninguém do lado, é só você. Quando você fez a tua residência, viu muitos casos, vocês colocavam a mão no paciente já, operava de um lado, enquanto o professor operava do outro. Normal, assim, né? A gente tem que pontuar, na verdade, também o que é uma residência, né? A residência, quando foi montada, quando foi idealizada por Halsted, né? Um cirurgião americano, e a residência surgiu para a área médica, ela não surgiu para a área odontológica, né? Depois é que a gente foi fazendo o mesmo molde, né, que os médicos fazem, de uma formação prática, e aí foram surgindo as residências multiprofissionais. Hoje não é só a odontologia, tem a enfermagem que faz. Sim. Residência de enfermagem, obstetrícia, em UTI, tem a fisioterapia que faz residência, fisioterapia respiratória, motora. E eu acho um programa muito bom, porque você coloca o aluno que acabou de sair da faculdade, expondo ele a situações do dia a dia que um profissional vai tutoriá-lo na sua atividade prática. Então, ele já tem capacidade de executar procedimentos, porque teoricamente ele foi formado para tal, mas ele não tem a prática do dia a dia. Então, a residência nada mais é do que um estágio observacional tutoriado. Perfeito. Isso é a residência. Lógico que as pessoas querem fazer. Sim. Mas aí é uma moeda de troca, né? Eu sempre falo para o residente, né? Eu não tenho nenhum contrato com você de que você vai executar o procedimento. Nenhum contrato. O procedimento está no meu nome. A responsabilidade é a minha, eu que sou assistente. Né? Agora, se você tiver conhecimento teórico, habilidade e eu ter a percepção de que você realmente está preparado para executar aquilo, inicialmente você vai fazer uma parte, eu vou fazer a outra, aí eu vou ver se realmente você se comportou de uma forma adequada, técnica naquele procedimento. E vai conquistando. E vai conquistando o espaço. Até o momento que ele se torna igual ou melhor do que o seu tutor. E esse é o objetivo da residência. Com você foi assim? Sim. E hoje eu participo de alguns serviços acadêmicos em que o objetivo é a gente formar o residente um profissional melhor do que a gente é. Perfeito. Porque eu vou precisar do profissional daqui a um tempo. A minha mãe vai precisar. O meu amigo vai precisar. Então eu quero gente melhor do que eu pude ser formado, entendeu? Que legal. Então essa é a ideia da formação de residência, né? Seja ela de qualquer área, seja enfermagem, odontologia, medicina. Então a experiência que o profissional vai adquirir é sendo tutoriado por alguém que já está no mercado de trabalho. E o perfil dessa geração, muitas vezes, eles já chegam querendo operar, já querendo... Veja, é que a gente passa por um momento complicado em todos os níveis, né? Eu não vou malhar a geração em si, né? A gente sabe que tudo hoje é muito rápido, informações muito rápidas, as pessoas pensam de uma forma rápida, né? Mas existem coisas que elas precisam de tempo, elas precisam de observação, elas precisam de qualidade de tempo, não é só o tempo por si, mas você desprender realmente um tempo para observar, executar de forma calma, senão você não consegue ter uma formação sólida. Perfeito. E é o que você falou, às vezes o cara
ele entra na residência já querendo, por exemplo, né, no caso da bucomaxila, já quero fazer uma ortognática. Mas você não sabe nem fazer um dente incluso direito, você não sabe descolar um retalho direito, você não sabe separar planos, né? Então vamos com calma, a gente vai chegar lá. Aliás, se não chegar na residência, você vai chegar na sua vida profissional, que é o que eu falei, você vai ter todos os instrumentos para executar qualquer procedimento, mesmo que você não os tenha feito, entendeu? Tua caixa de ferramentas Essa é a ideia, essa é a ideia. A ideia não e outra, tem que se executar da melhor forma possível, porque, lógico, existem profissionais e profissionais, né? Você pode, inclusive, ser formado com uma qualidade inferior. E você vai ser um profissional inferior, porque sua caixa de ferramentas vai estar vazia, né? Então você vai só saber fazer de um jeito. Você não vai conseguir desenvolver de outras maneiras, às vezes um problema que aquela maneira não é a melhor solução. Então por isso que você ser apresentado a várias opções, a várias possibilidades, é a melhor forma de você se tornar um profissional depois completo. E a residência está lá para isso. Está lá para isso, né? Quando você terminou a residência, você tem um período que você estudou, você já está preparando a tua cabeça na universidade para já pensando na residência, fez a residência, terminou a residência, você se vê, muitos residentes se veem perdidos, porque ele tem que começar a trabalhar. Como que foi para você? Era uma época diferente. A gente não tinha uma oferta de profissionais no mercado tão grande quanto há hoje, né? Se a gente for falar especificamente da odontologia, da cirurgia bucomaxila, né? O boom de faculdades, a quantidade de faculdades que foram criadas de odontologia, né? O número de vagas e, consequentemente, o número de especializações que não são, na verdade, o projeto ideal de formação do especialista, né? Que também foram criadas nesse período, né? Desde a minha formação até agora, acabou prejudicando um pouco o mercado de trabalho em relação ao colega que sai hoje da residência, né? Na minha época, eu tinha uma condição maior de me encaixar num serviço, seja ele hospitalar ou não, porque você tinha falta de profissionais qualificados. Então, eu, graças a Deus, não precisei ir atrás. Na verdade, o serviço veio atrás do residente que está se formando. E existia, na época também, possibilidade de concursos. Eram comuns os concursos que eram liberados para os especialistas para se fixarem em serviços públicos, né, do SUS. Então a gente tinha uma quantidade maior desses concursos, então era muito mais fácil de você conseguir um local, desde que você passasse no concurso, obviamente, para você trabalhar de uma forma já efetiva, tendo seu salário fixo, tudo direitinho. Hoje isso é um pouco mais difícil. Eles iam atrás dos residentes que estavam saindo, sim, mas daqueles que se destacavam, né? Veja, tudo na vida é uma competição, né? A vida é diferente do sonho da Disney, entendeu? A vida é diferente. É meritocracia, né? Você vai ser diferenciado no mercado se você investir na sua formação. E investir é procurar aquilo que ninguém faz. Aprender mais do que você realmente foi exposto. Então, você usar mais do seu tempo para estudar mais, ou fazer um estágio extracurricular com alguém, ou ir para fora, ir para o exterior, fazer um fellow, acompanhar alguém, né? Isso vai te dando know-how suficiente para você se diferenciar dentro do mercado. E é o que eu te falei. Automaticamente, se as pessoas precisam de um profissional diferenciado, vão encontrar em você a oportunidade de um profissional desse tipo que eles estão procurando. Então, a minha opinião para as pessoas que estão saindo hoje não vá pelo caminho que todo mundo está indo, né? Use a sua inteligência para se diferenciar dentro do mercado, fazer algo que as pessoas não estão fazendo, entendeu?
não querendo malhar outras áreas, né? Mas assim, tá todo mundo indo para estética. Mas será que é só a estética que é o que traz um retorno? Tá faltando gente para operar paciente com câncer, por exemplo, né? Tá faltando gente para reconstruir paciente que foi operado por câncer. Então, às vezes, a gente está indo na contramão da necessidade do mercado, entendeu? A gente tem que estudar melhor, às vezes, o que a sua área ou sua região onde você mora está precisando, né? E você vai se diferenciar dessa forma. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é isso. Basicamente, na minha época era um pouco diferente o mercado, né? Não que não tivesse competição, lógico, isso sempre existiu, né? E hoje tem gente fazendo bucomaxilo para ir para estética, né? Então, é porque a gente teve uma desvalorização da especialidade, né? E a gente está pulando passos, como eu te falei. Não que a cirurgia estética não seja interessantíssima, eu acho que é realmente, Sim. eu acho que é um campo maravilhoso. Só que o que acontece é que a gente está pulando passos. Não adianta você querer fazer uma ritidoplastia, uma blefaroplastia, tendo uma formação odontológica básica, né? Que você não vai fazer e você não vai ter a capacidade de tratar complicações ou de ver casos, às vezes, complexos que você não vai ter material ou condição suficiente para você executar um procedimento mais complexo, né? Então, a gente tem que ter o trabalho de formiguinha, que é uma formação atrás da outra. Primeiro, o conceito cirúrgico, depois a técnica cirúrgica, depois aquilo que eu falei, o conhecimento de áreas afins. O cirurgião dentista, ele é exposto pouco à parte geral do paciente. Na residência de cirurgia bucomaxila, ele tem a oportunidade de aprender mais sobre isso. Mas depende dele, porque o programa ele não vai dar isso de graça para ele. Ele que tem que buscar. É o interesse dele, né? Na residência, você não tem uma coisa de mão beijada. Você tem as condições, você que tem que ir atrás, entendeu? Não é que fala assim, hoje eu vou ter aula de anatomia topográfica do espaço submandibular. Não, não é isso. Você vai ter que ler sobre o assunto, você vai ver uma cirurgia que vai ter aquele assunto envolvido e você vai criar e vai discutir com o seu tutor ou com qualquer outra pessoa que seja do staff para você captar coisas para você aprender. Então, por isso que é uma busca ativa, né? Se o cara ele esperar receber, ele não vai se formar adequadamente. Né? E isso é para a vida, não é só para a medicina, é para qualquer coisa. Perfeito. É para qualquer coisa, né? As pessoas que se diferenciam não ficam esperando a informação chegar. Elas vão atrás da informação, né? Sim. E você associa informações. O que você está me ensinando, às vezes de marketing ou às vezes de vendas, vai ter algum impacto para mim em algum momento. Né? E da mesma forma que eu tô te falando sobre saúde, talvez você use para as suas vendas. Exato. Entendeu? E é isso. Então, todas as informações que a gente adquire, né, no meio médico, no meio da residência. Então, eu achei até interessante uma vez que eu ainda estava na residência de buco e aí um ginecologista entrou na sala dos médicos e começou a falar sobre eclâmpsia. Aí eu falei, puta, eu nunca nem ouvi falar sobre eclâmpsia, eu não sei o que é isso. Eu sou dentista, mas eu preciso descobrir o que é isso. O que é eclâmpsia, né? Eu fiquei desesperado, eu falei. Aí chegou a noite, eu falei, eu preciso... E na época não tinha internet, né? Você tinha... Aí chegou a noite, eu fui pegar um livro e ler. Não tinha nada a ver com a minha área, nada a ver, mas eu precisava saber. E se eu tivesse uma paciente que tivesse uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia? Eu precisava saber o que era aquilo. Mas você também entendeu? já tinha um pensamento já diferente dos seus colegas, ou não? Mas por isso que eu te falei que isso é uma necessidade que o cirurgião precisa ter. Ele vai, em algum momento, ser exposto a condições que ele não foi exposto anteriormente. Então, quanto mais informação paralela ele tiver, melhor. Tinha algum colega teu que tinha essa mesma pegada de querer estudar Sim, coisas que não estavam dentro vários. Eu posso... Tem ótimos colegas, ótimos profissionais que
fizeram residência comigo, ou que passaram depois, ou que foram meus estagiários, ou que foram meus professores que tiveram a mesma linha de raciocínio. Que ou estão a mesma... voando hoje. Alguns sim, outros não, mas por vários motivos, né? A vida, ela não é 1 mais 1 igual a 2. Não é, né? A gente tem que ter várias coisas na mão para você ter sucesso, né? Entre elas, sorte também, né? Você tem que estar no momento certo, no lugar certo, com as condições específicas para você executar aquele trabalho. Então, tem colegas que estão muito bem, tem colegas que estão, né, ótimos, né, desenvolvendo toda a sua habilidade. Tem outros que não conseguiram se desenvolver por motivos outros. Mas tiveram a condição de se formar adequadamente, né? E buscaram isso durante a formação, que isso que é o mais importante. Né? E a vida é isso, né? A vida é isso. E até na tua formação ainda da bucomaxilo, né? Você falou que te convidaram para assumir um serviço já muito jovem, né? A gente tá falando de quantos anos que você estava lá na Buco, que você saiu da residência? Eu me formei na odontologia com... Eu entrei na faculdade com 17, com 21 anos eu me formei na odontologia. E prestei o concurso público de residência, do SUS era um concurso público, e eu passei na residência do Hospital Tatuapé. Então, com 21 anos eu estava como residente, com 23 eu saí da residência como especialista já em cirurgia bucomaxilo. Pois é, super muito precoce. Jovem. Isso. E com 23 anos abri um concurso público, né, num hospital estadual de São Paulo, e também passei no concurso público. Era um concurso bem concorrido, mas tinha Passou condições. Bem. Passei em primeiro lugar, inclusive, no concurso. E fiquei até agora nesse hospital, né? Eu tô, acho que, se for, não me falha a memória, uns 28 anos, lá 26 a 28 anos no mesmo serviço. SUS, perto da casa da minha mãe, na freguesia do Ó, né? Eu fiquei até lá, só saí de lá agora porque o serviço foi extinto, né? Aí eu só transferi o meu vínculo agora para o Hospital das Clínicas, já como médico, né? Mas transferi o meu vínculo estadual para o Hospital das Clínicas. Mais um vínculo, já tenho um, estou transferindo esse outro vínculo para lá também. Tua carteira de clientes começou a aparecer ali. Sim, eu já tinha um consultório, né? Eu tinha um consultório com um colega que fez residência comigo, né? Esse consultório depois a gente não ficou mais com ele, mas aí logo em seguida que eu saí da residência, eu tive a oportunidade de entrar numa equipe num grande hospital de São Paulo, né? Ainda como assistente, que é o Hospital Israelita Albert Einstein. Então fui chamado por um colega, né? Por tudo aquilo que a gente acabou de falar agora. Então, tive uma boa formação, né? Sabia o que estava fazendo, tinha uma boa técnica cirúrgica, aprendi realmente a fazer a cirurgia na sua essência, e o colega me convidou para entrar na equipe. E aí, a partir daí, eu falei, pô, tô com 23 anos, já tenho um bom emprego, um concurso público. Com 23 anos você já estava dentro do Einstein. Já. Que tem um glamour do Einstein, né? Sim, tem o glamour, mas é um serviço como outro qualquer, né? A gente não pode também se emocionar demais com as coisas. Nada na vida a gente... Em nenhum momento se emocionou. Não, lógico que você... Com essa possibilidade de quando trabalhar no você Einstein. é mais jovem, você se emociona muito mais quando você é mais experiente, digamos, né? Então a gente, lógico, quer sempre os serviços que têm mais nome, os serviços que têm mais destaque, os serviços, né? Mas o que a gente percebe ao longo da vida, né, é que tudo depende da forma como você encara as coisas, e é tudo igual. É tudo igual. Tem os seus defeitos, tem as suas vantagens, né? Não vou falar, obviamente, que o Einstein não tem as suas vantagens. Claro que tem, né? É óbvio que tem. Mas eu era assistente também, era um assistente novo, né? Tinha que carregar o piano, é a mesma coisa. De qualquer serviço, não muda nada, né? E aí, com 23 anos, eu tinha que escolher qual que seria a próximo passo, a sequência, né? Sim. O objetivo seguinte. A gente vive de objetivos, né?
E aí eu falei, ó, tinha duas alternativas. Na época era era muito legal, assim, você ir para fora, fazer um fellow, né? Como outros colegas, tipo o Pita, que era um cara que era muito próximo meu, amigo meu, e que tinha ido para o Texas na época. Aí eu pensei, ou eu vou para fora, fico um tempo lá, né? Tipo uns 2 anos, que é o que a maioria ficava. Ou eu faço medicina, que é uma outra opção, porque eu vou associar mais coisas ao meu trabalho, né? E eu achava que tinha uma capacidade, uma força para encarar mais 6 anos de faculdade, mais 5 anos de Você já estava residência. trabalhando, operando. Já estava. É o que eu te falei, eu estava com um serviço público já efetivo, tinha o consultório e tinha o contrato. O contrato não, né? Que é um serviço que você é colocado dentro do serviço e é um assistente cirúrgico da equipe, né? Até um pouquinho antes de a gente chegar na medicina, vocês como ou cirurgiões, dentistas, ou na própria medicina, né? Vocês saem da residência, abre o teu consultório e você tem que... Os pacientes não estão sentados na sala de recepção te esperando, né? Não. Você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que gerir. E essa bagagem de gestão, Não, nenhuma universidade dá, né? Ninguém dentro da área de saúde é formado para isso. Ninguém. É uma A gente dificuldade não é hoje. exposto. Ainda existe aquele estigma, né, de que o médico, o dentista ou qualquer outro profissional de saúde tem que viver da sua filosofia, da parte, né? Então a gente não tem assim um aprendizado só de filantropia. A gente não tem esta formação administrativa e mesmo bases de direito, contabilidade, coisas que são importantes, né, para uma... Aliás, eu não digo nem só para o profissional da saúde, mas para qualquer profissional que vai abrir o seu negócio, ele tem que ter uma base sólida, mínima, né, de direito, administração e contabilidade, economia, né? Eu acho que isso é o básico que todos deveriam ter, inclusive no ensino médio até, né? Não é nem numa universidade, né? E infelizmente não, na faculdade a gente não tem isso e a gente tem que correr atrás, que é o que eu te falei. Então, na vida prática, né, você vai atrás daquilo que você teve uma defasagem, né? Então, você vê pagando conta, gerindo pessoas. Isso mesmo, isso. E o consultório nada mais é do que uma empresa. Tem que dar lucro também. Tem que dar lucro, você tem que prestar contas aos seus sócios, né? Você tem que você tem que pagar os seus funcionários, né? E os impostos e tudo mais, e tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. Então, você só queria operar, né? Eu só queria chegar no centro cirúrgico e incisar e fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas tem muita coisa por trás, além de operar, né? Então, é o que eu te falei, a gente precisa realmente associar conhecimentos paralelos, não tem como, né? E é um trabalho de formiguinha, não adianta. Primeiro mês, você paga. Segundo, terceiro, quarto, quinto mês, você paga para trabalhar, né? Depois vai começar a surgir uma ou outra coisinha, né? Aí um paciente indica outro. E na minha época não existia nem Instagram, né, ou divulgação do seu trabalho de outra forma, então era boca a boca, né? Colegas indicando, outros profissionais que você conhece, né? E ao longo do tempo você vai desenvolvendo uma carteira de pacientes, desculpa, e aí a coisa começa realmente a andar. A vantagem que eu tinha, assim como o meu colega também, meu sócio na época, é que nós tínhamos um lastro, né, um emprego fixo, que era o emprego público, né? Você tinha uma receita ali que sim, mínima, que eu poderia sobreviver além do consultório, né? Então isso realmente é uma vantagem, né? Teve muita dificuldade assim financeira nessa época? Graças a Deus eu nunca tive uma dificuldade assim de ficar sem nada, né? A família te ajudava de alguma forma? Sim, eu sempre tive o apoio do meu pai, eu não posso reclamar de absolutamente nada, né? Lógico que depois que eu decidi fazer a segunda faculdade, meu pai falou, agora aí também não, você, né? você que se vira, né?
Eu te dou apoio, lógico, e eu continuei morando na casa dos meus pais, inclusive, porque eu não queria um gasto maior, né? Mas aí a gente tem que se virar, né? Então... E assim, eu nunca tive medo de me virar, né? Nem que eu tivesse que vender as coisas que eu tinha minha, o próprio consultório, se tivesse que voltar para trás. E eu pensei nisso várias vezes, porque para você tomar a decisão de fazer uma nova faculdade, você tem que pensar em dar 2, 3 ou alguns passos para trás, para depois você conseguir acelerar lá na frente, né? E a vida é assim também, a gente toma alguns tombos, né? Sim. E para você realmente seguir uma estratégia, um objetivo definido que você tem. Você estava solteiro nessa época de que você... Sim, eu só fui casar depois no final da medicina, só. Você já estava rodando como buco, você incorporou como cirurgião, já estava trabalhando na área? Já, completamente. E tomou a decisão de ir para medicina. Não, eu tinha que tomar a decisão que eu te falei, ou ir para fora, né? Como eu te falei, eu tinha que me diferenciar no mercado de alguma forma. E uma coisa que me fez pensar nisso foi o seguinte, e eu acho que isso é interessante até, né? Falar, porque alguns colegas até devem pensar a mesma coisa. Eu pensava assim, poxa, eu tenho vários professores da faculdade, professores da residência, e eu quero ver quem está operando nos hospitais bons. Aí eu ia num hospital bom, pode ser o Einstein, pode ser o Sírio, Oswaldo, você tá no Sírio Vila também, Nova né? Star, São Luís, todos esses hospitais. E olhava a lista de colegas que estavam lá para operar. Não via nenhum professor meu. Eu falava, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso fazer o que esses caras estão fazendo, não o que o professor meu está fazendo. Eu não quero ser professor, eu quero ser assistencial, eu quero ser cirurgião. Nada contra o professor que se dedica só ao ensino, né? Mas a minha opção era ser assistencial. Se você queria operar, não era o caminho dele que você ia seguir. Não, eu preciso seguir o caminho daquele que, né? O meu objetivo era aquele, estar na lista de e você fez isso. E eu fiz isso. Aí eu fui ver quem eram as pessoas. Aí o Peter era um, né? O Peter tinha ido para Dallas, né? Ficou um tempo lá. O Peter, Ian Peter Ilg, colega sensacional, né? Uma pessoa inspiradora, também tinha ido para lá. Falei, pô, posso ir para lá. Mas via também outros colegas que tinham dupla formação, que também estavam no quadro lá. E além de fazer a buco, faziam outras coisas. Falei, eu tenho que decidir uma coisa ou outra. Eu sou jovem, né? Não tenho nada que me impeça. Só a cabeça, né? Porque você vai ter que parar, ou pelo menos limitar o que você faz agora para um objetivo final maior. E se privar de um monte de coisa, né? Sim. Festas, viagem. Se eu tô fazendo só agora. Se eu tô fazendo. Quando viaja é trabalho também. É trabalho. Mas tudo bem, é uma opção de vida, entendeu? E foi o que eu fiz. Aí fiz cursinho, né? Eu e este colega, que era meu sócio, que ele também quis fazer, o Charrad Carlos Pardo Caba, amigo meu, pessoal, tudo. E meu padrinho, né? E ele, só que ele teve um viés, porque ele era casado, teve filhos, e aí fica mais complicado de você embarcar numa situação como é. Não que seja impossível. Aliás, nada é impossível. Mas é muito mais difícil e ele tinha que optar. Então, infelizmente, ele não conseguiu seguir nessa mesma empreitada, mas... E você já sabia tudo que ia encontrar lá? As dificuldades que teriam, que seria pesado? A gente tem uma boa ideia quando você está na residência de buco, porque você tem um contato muito próximo com as áreas médicas afins, como eu falei. E em algumas residências a gente faz estágio específico, né? Então, no Tatuapé, por exemplo, a gente tinha estágios na cirurgia geral, na clínica médica, na cirurgia plástica, na anestesiologia.
Então você tinha um contato muito próximo com os colegas destas especialidades, né? Então você já sabia mais ou menos o que era a vida do médico de outras especialidades além da sua. Mas assim, é só uma ideia, né? Na prática A prática é outra. pesado. E assim, você também, já formado, um profissional formado, com uma certa experiência de prática clínica, né? Lógico que uma prática clínica muito dirigida, né? Você voltar para uma cadeira da faculdade, para a molecada que acabou de sair do colégio, né? É uma adaptação diferente. No início, realmente é um pouco mais difícil, né? De você voltar à cadeira da faculdade, né? E você deixar um pouco de lado, né, a sua prática clínica e o seu dia a dia de consultório. Que também continuou. Continuou, só que aí com horários mais complexos, né? Por exemplo, no meu serviço, aquele serviço público que eu comentei, né? Eu tive que jogar o plantão para o fim de semana. Então, eu estudava durante o dia, né, na Faculdade de Medicina Integral. À noite eu atendia no consultório. E no final de semana eu fazia plantão sábado noite e domingo dia. 24 invertido. Isso durante os 6 anos da faculdade. Que não foi 2 anos, que nem o Pita foi lá pra fora e ficou e voltou. 6 anos. Então, 6 anos eu, sábado à noite e domingo dia, eu estava no hospital dando plantão. E dormia em que momento? Não, eu não atendia no consultório todas as noites, né? Então eu dormia, mas no tal, plantão direitinho. você não dormia? Não, o plantão a gente até dorme, né? O plantão não é... Você não fica acordado o tempo inteiro, né? Mas você é chamado no meio da noite. Dorme Você... com o olho só, né? É 24 invertido, então você tá lá à disposição, né? Como é um plantão de urgência, bucomaxilo, a gente é engraçado, a gente sempre acha, né, que a nossa especialidade é sempre a mais complexa e tal, né? E eu achava também, né? Eu achava, nossa, o plantão é muito puxado, não sei o quê. Até eu fazer cirurgia geral. Então, foi mole. aí eu falei, não, isso aqui era café com leite, né? Mas, assim, tudo tem a sua dificuldade, lógico. Você tá fora de casa todo final de semana, perde aniversário, perde viagem, perde feriado, né? Porque o plantão é independente de ser feriado ou não, né? Ele tá acontecendo. Tá acontecendo, então... E mais complexo ainda foi quando teve a parte do internato, né? Do 5º e 6º ano, que é internato, que é prática clínica médica, né? Então você fica o tempo inteiro no hospital e tem os plantões do internato, né? Calma que vai piorar, porque ainda tem a residência ainda. A residência realmente, eu falo que assim, residência de cirurgia geral é para os fortes. É para os fortes, não é. É que só passando para a pessoa realmente saber o que é. Não é uma coisa assim. Pesado demais. É muito pesado. Hoje ainda tem várias regras que protegem mais o residente, porque realmente era uma coisa fora de um padrão mínimo de sobrevivência das pessoas. Mas o que acontecia, assim? Não, vou dar um exemplo, vai. Um exemplo que aconteceu na residência de cirurgia geral. A gente tem o nosso horário do dia, né, o residente, então ele fica a gente tem que chegar muito cedo, antes das cirurgias, então eu chegava, sei lá, às 5 horas da manhã para passar visita em 40 pacientes que estavam internados na enfermaria de cirurgia geral, passava a visita, deixava tudo pronto, né, porque eram pacientes que estavam sob minha responsabilidade, ia para o centro cirúrgico. Começava uma cirurgia, por exemplo, vou dar um exemplo, uma gastrectomia com esvaziamento. Então, iam, sei lá, 4 a 5 horas de cirurgia. Saía da cirurgia, comia alguma coisa, passava na enfermaria para ver se tinha alguma intercorrência, voltava para o centro cirúrgico, fazia, sei lá, 3, 4 hérnias durante a tarde. À noite, você estava de plantão 12 horas no turno, de cirurgia geral. Cirurgia geral é diferente. Então é o cara ir lá, onde eu fiz residência de cirurgia geral, o cirurgião geral no plantão, ele atendia todas as emergências, incluindo emergências clínicas. Então se você chegasse, por exemplo, com
uma dor torácica, um infarto, eu atendia, dava primeiro atendimento e depois passava para o clínico, porque a emergência é do residente de cirurgia geral. Fora os casos cirúrgicos propriamente ditos, que era apendicite, uma facada, um corte na cabeça, um tiro, e de tudo. E as fichinhas, dor abdominal, né? Vomitou sangue. Você atendia tudo. Tudo, cirurgia geral. À noite acordado. E aí sim é acordado, aí você não dorme. Porque o residente, o R1 de cirurgia geral, ele fica à disposição, acordado, na salinha de atendimento. Mas isso é uma Calma, tipo não acabou. preparo? Calma que não acabou. Aí o dia seguinte, acabava o plantão, a rotina. A rotina. 40 pacientes para ver, centro cirúrgico, você só ia parar, quiçá, quando terminasse o seu dia às 7 horas da noite. Aí teve um dia que o paciente chegou com abdômen agudo obstrutivo às 5h30. Não tinha acabado o meu horário. Entra na cirurgia, você que é o responsável. Você só vai sair quando a cirurgia acabar. Dia seguinte, 5 horas da manhã. E assim, isso é uma forma de você ter o que a gente chama de raciocínio medular. Então isso faz parte do preparo. Faz. Não precisa ser desta forma. Mas você agir sob uma condição de estresse te prepara para tomar condutas sem ter um raciocínio muito demorado, entendeu? Para você tomar condutas rápidas. E realmente, né? te ajudou nisso? Sim, isso sim, não tenho a menor dúvida. Que em algumas situações de emergência realmente, que é risco iminente de morte, né? Um bom preparo neste sentido faz a diferença para o paciente. E para o profissional também, porque ele morre junto com o doente. Né? Cada doente que você perde, você morre junto. Né? Que pesado isso. Então é isso, a formação ela é importante nestes moldes, lógico que tinham excessos, né? Do tipo, você tem que ter um período de descanso mínimo, e isso hoje foi corrigido, né? Só que é necessário sim, porque infelizmente a gente precisa de uma adequação às vezes de conduta, porque você não está formado, você não tem casca suficiente para lidar com situações realmente estressantes do dia a dia. E isso a gente vê no centro cirúrgico, na hora da cirurgia, né? Eu já me deparei com inúmeras situações complexas, né? Com risco iminente de morte, por exemplo. E é aquela situação em que todo mundo fica batendo cabeça, ninguém sabe o que faz, e se você não tomar a frente, você não toma a conduta correta. E o tomar a frente significa, enquanto está todo mundo indo por um caminho, você vai no caminho inverso. Quando todo mundo está falando alto, você fala mais calmo. Você fala mais ponderado, você toma a conduta mais assertiva, entendeu? Mas isso é só quando você adquire essa casca. Não é fácil adquirir. Isso aconteceu depois de quanto tempo, assim, que você já estava nessa rotina? Não, o R1 ele te prepara já para isso. Aí o R2 vai aumentando a complexidade, né? E o R3 mais ainda até o R5, entendeu? Que é o nível de especialidade que você atinge dentro da cirurgia. Né? Depende da especialidade cirúrgica que você for ter, pode ir até o R6, são 6 anos de residência. Uma outra faculdade, te prepara para a vida, né? Porque qualquer situação desconfortável, você vai... Pô, eu já passei por tudo isso mesmo, Não, é como, por exemplo, um cara que faz um curso de especialização em segurança pública, um cara do BOP, um cara que é da aeronáutica. São treinados para a guerra. Sim, tem cursos específicos para isso. E o problema não é só a parte técnica em si, o problema é a cabeça, é o emocional. Então, por isso que quando a gente fala que a residência ela é imprescindível na formação do cirurgião, não é por acaso, entendeu? É porque ele tem que estar exposto na vivência. Não é só tempo desperdiçado em aprender a cirurgia. Não é isso, entendeu? Por isso que às vezes a gente vê, tem um curso de especialização, isso aqui não vou sair bem informado.
Cara, o macaco aprende a técnica em si, mas você não vai sair formado como pessoa, como profissional, porque na hora que você precisar agir de uma forma diferente, é essa diferença que vai ser a parte boa ou ruim para o paciente, entendeu? Então, é nesse aspecto que a gente insiste tanto em que a residência é a melhor forma de especializar o colega que quer cirurgia, entendeu? Seja qualquer tipo de cirurgia, a buco no campo da odontologia ou outras cirurgias no campo da medicina, entendeu? Quando você fez a residência de medicina, você já sabia o que você queria ir para o caminho de cabeça e pescoço. Então, Em que também momento não. que a especialidade chegou? Na verdade, assim, depois que eu decidi a medicina, né, depois que eu decidi fazer ou ir atrás de fazer a medicina, aí eu tive vários colegas que me deram força e que me ajudaram nesse caminho. Entre eles, um cirurgião de cabeça e pescoço que eu admiro demais, que é o Dr. Belmiro José de Matos, que é um cirurgião de cabeça e pescoço lá do Hospital Santa Marcelina, e ele era um cirurgião que me estimulou a fazer a cabeça e pescoço, né? Mas assim, quando eu resolvi fazer medicina, eu não queria só associar ela a buco. Eu falei assim, já que eu vou fazer a medicina, eu vou ser médico, ponto final. Médico no sentido de eu vou tratar uma pneumonia, eu vou tratar uma infecção urinária, eu vou tratar uma dor abdominal, eu vou tratar um eczema, eu vou tratar uma dermatite, eu vou tratar uma hipertensão, coisas habituais que um médico generalista trata. Ponto. Então eu não vou usar a medicina para ter o CRM, eu vou usar a medicina para aprender medicina, né? Então essa foi a minha opção. Eu sei que tem colegas que usam de uma outra forma, mas a minha opção foi ser médico, ponto. Depois, optando pela cirurgia, a mesma coisa. Eu falei, eu quero ser cirurgião para operar de tudo. Eu quero aprender a operar o tórax, a perna, a barriga, a parte da neuro, ortopedia, o que for. O que me for apresentado, eu quero aprender para ser um cirurgião geral. Você nunca pensou em conectar com a especialidade que você já tinha, a princípio? Pensei porque é uma coisa natural, né? Uma coisa natural. Então eu tinha as opções de ou associar otorrino, que é uma especialidade afim, cirurgia plástica ou cirurgia de cabeça e pescoço, que são as áreas mais conexas. Mas eu não deixei isso fechado. Não deixei isso fechado. Porque eu tive outros colegas que tinham dupla formação, por exemplo, a doutora Elizabeth Celeste, que ela saiu completamente da área cirúrgica. Ela quis fazer medicina ortomolecular, geriatria, porque ela se encontrou ali. Um outro cara, o Marco Jansan, cirurgião coloproctologista, né? O cara fazia buco e foi para a parte de intestino, entendeu? Mas porque o cara se encontrou ali. Então eu tenho a opção de escolher aonde eu quiser ficar. Podia ter acontecido com você também. E quase aconteceu. Qual a especialidade? Então, no meu último estágio de cirurgia geral, né? Porque a gente passa em estágios dentro das especialidades cirúrgicas, né? Então, passei na cirurgia vascular, passei na cirurgia pediátrica, na cabeça e pescoço. E o último estágio foi na cirurgia cardíaca, né? E a cirurgia cardíaca, onde eu fiz, que foi na Faculdade de Medicina do ABC, tinha o professor Adilson, que é um cara excepcional, um cirurgião cardíaco de primeira, né? E ele gostava de ensinar, pegar na mão do residente, né? E como era o meu último estágio de R2, eu já tinha um pouquinho de habilidade técnica, né? Lógico que não em cirurgia cardíaca. Ele dava uma liberdade maior para a gente fazer. Então, para mim, aquilo estava excepcional. E ele falou, pô, eu gostaria muito de que você ficasse na cirurgia cardíaca, fica com a gente na cardíaca. Então, aquele negócio, ai meu Deus, putz, talvez realmente vale a pena. Mas aí entra a razão, né? A razão foi o seguinte, vou avaliar o mercado de trabalho. Como que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é assim, assim, assim.
você vai chegar lá aonde o professor Adilson está daqui 20 anos. Você vai depender de uma equipe muito grande, um hospital extremamente especializado. Você vai ficar dando plantão em UTI o tempo inteiro. O mercado de trabalho está tendo uma dificuldade grande por causa da hemodinâmica dos procedimentos minimamente invasivos. Ou seja, eu analisei aquela situação de uma forma não passional, mais racional, e vi que a minha melhor opção seria a cirurgia de cabeça e pescoço. E optei pela cabeça e pescoço. Que também era eu adorava a cabeça e pescoço. Tinha várias opções. Podia ir também para cirurgia do trauma, que eu adoro trauma. Podia ir para o tórax só, que também é uma outra opção. E encaixou super bem com o que você sempre fez, com a tua formação em bucomaxilo. Ah, sim. Então, era uma via de acesso mais esperado, digamos, né? Dentro das especialidades cirúrgicas, para associar a buco à cabeça e pescoço. Então, para mim, foi uma coisa meio que natural até no final. E imagino o que você não deve ter visto, né? De casos desafiadores ali, eu já vi alguns, né? Que é impressionante, né? O que o paciente é submetido, às vezes por outros fatores cirúrgicos de outros profissionais que acaba chegando para vocês, negligência de outros casos que acaba chegando para vocês. Mas eu queria até, eu sei que tem muitos e a gente ficaria aqui a tarde toda para ver vários casos, mas eu queria ver alguns casos desafiadores que você teve na especialidade. É um crescente também na especialidade. A gente tem, dentro da cabeça e pescoço, a maior quantidade de pacientes que a gente acaba recebendo e operando são pacientes oncológicos, com câncer, né? O cabeça e pescoço, ele opera também outras coisas, doenças congênitas, né? Trauma, doenças endócrinas, tal, tireoide, por exemplo, mas a parte oncológica é uma parte realmente desafiadora do ponto de vista de controle da doença em si, e devolver o paciente da melhor forma possível para a sociedade com o mínimo de sequelas pós-tratamento, né? E isso é desafiador do ponto de vista para a cabeça e pescoço, porque é diferente você, por exemplo, ter um tumor, né, na barriga, no fígado, no estômago, e ele está lá dentro, quietinho, você não vê, você não enxerga, você só vai ter os sintomas. Lógico, os sintomas às vezes importantes, mas não é exteriorizado, ninguém vê. Agora, quando você tem um tumor de cabeça e pescoço, além dele ter o problema em si da doença, ele tem o estigma social, né? Então o paciente fica com uma deformidade estética, uma alteração significativa das funções básicas, que é comer, falar, respirar. E a gente precisa não só tratar a doença, mas restabelecer o paciente de volta a uma vida minimamente sociável, entendeu? Então, eu acho que o mais desafiador dentro da cabeça e pescoço, nestes casos oncológicos especificamente, é isso. É você conseguir associar a necessidade da intervenção agressiva oncológica e a capacidade de reabilitar esse paciente no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível de reabilitação. Então, este é o maior desafio da cabeça e pescoço. E você tem algum caso que você pode dividir com a gente aí? Sobre algum caso? Tem alguns casos interessantes. Eu acho que assim, do ponto de vista reconstrutivo, né? A gente hoje, e associando obviamente o conhecimento da bucomaxilo, Sim. né? O que a gente tem hoje de melhor para oferecer para o paciente é a reabilitação imediata pós-ressecção de qualquer tumor, né? Essa reabilitação ela pode ser de uma forma autógena, ou seja, tirar tecidos do próprio paciente, transplantar determinados tecidos, geralmente tecidos compostos, que inclui osso, músculo, pele, e aí você reconstituir aquela área perdida, né? Isso é o que a gente chama de gold standard, ou seja, é a principal modalidade de reconstrução dentro da cirurgia oncológica.
E tem outros casos em que a gente pode associar, muitas vezes, não só o tecido transplantado, mas também partes protéticas para aquela região perdida. Tá. Né? E aí entram a capacidade que a indústria trouxe para a gente, né, de materiais diferenciados, de qualidade, que a gente consegue associar às cirurgias reconstrutivas convencionais. Né? Então, por exemplo, tem um caso que eu separei para mostrar, é desse jovem aí que a gente operou, o paciente tinha um tumor, e aí você percebe que a estética e a função fica extremamente prejudicada, né, com qualquer tumor, por menor que seja até dentro da cavidade oral, não que esse seja pequeno, é um tumor realmente com dimensões grandes, e a localização desse tumor, né, sendo uma região anterior da mandíbula, existe uma dificuldade enorme da gente reconstruir o arco mandibular, né, e toda a região dentada que vai ser envolvida na ressecção. E aí, nesse caso, por exemplo, né, você teria inúmeras alternativas, né, que às vezes o mercado coloca, vamos ressecar e colocar uma placa, vamos ressecar e colocar uma prótese, mas essa não é a melhor opção neste caso especificamente. Né? Por isso que eu falei, você tem que ter uma caixinha de ferramentas grande o suficiente para você escolher a melhor opção para este caso especificamente. Então, neste caso, segmento anterior de mandíbula, a melhor opção é sempre fazer com um transplante autógeno, um transplante de tecido, no caso, um transplante ósseo-miocutâneo. Esse caso é um exemplo, né, que a gente tem uma lesão que envolve ali corpo da mandíbula, sínfise e corpo contralateral. Então, precisava de uma área de ressecção extensa. E hoje a gente tem uma tecnologia que é o planejamento virtual, e a gente consegue planejar já áreas de ressecção e áreas de reconstrução. Esse caso foi evoluindo, começou Começa uma sempre lesão pequena. Nenhum tumor começa grande, né? Ele começa pequenininho, vai crescendo ao longo do tempo, e aí tem várias complicações relacionadas a isso. Às vezes é por uma dificuldade do paciente acessar o serviço de saúde, pelo serviço de saúde não ter o serviço de referência contra referência onde vai tratar. Ele demorou a procurar ajuda. Demorou a procurar ajuda, mas chegando ao nosso serviço, a gente conseguiu, né, fazer o planejamento cirúrgico. E aí a gente tem a possibilidade hoje de fazer a cirurgia já programada, planejada antecipadamente, através de planejamento virtual. Você tem um software, né, que você coloca todas as imagens do paciente. Aí você cria um crânio virtual, segmenta esse crânio virtual, faz a cirurgia, né, primeiro no modelo virtual, e já consegue prever o posicionamento dos segmentos a serem transplantados, né? Você opera antes o paciente. Isso mesmo. Então a gente faz uma cirurgia no ambiente virtual, já prevendo o posicionamento de cada segmento de osso que a gente vai utilizar para reconstruir, inclusive posicionando os implantes que esse paciente vai ter para fazer uma reabilitação protética dos dentes depois. Prever tudo. Consegue prever completamente o final, o que importa para o paciente, né? Que é ter os dentes, oclusão, restabelecendo inclusive o status mastigatório desse paciente. E a gente cria guias cirúrgicos para que a gente consiga cumprir aquilo que a gente tinha planejado no ambiente virtual. E aqui mostrando a cirurgia, né? Então a gente expõe o tumor e a gente tem esses guias que são impressos em impressoras 3D para facilitar a área que a gente já planejou antecipadamente, milimetricamente, né? Resseca o tumor, então o tumor tirado empelicado, né? Ou seja, com uma margem de segurança, com todos os princípios oncológicos técnicos adequados. E aí a gente faz o transplante, né? Que a gente usa, neste caso a gente usou a fíbula, né? Que é o osso da perna. Molda ela no formato de uma nova mandíbula. No ato ali. No ato da cirurgia, ainda com a artéria e a veia mantendo a nutrição daquele tecido a ser transplantado. E aí a gente já coloca os implantes na perna, né? Você vê que tem implantes dentários colocados já no osso. E aí a gente transporta isso para a área da ressecção primária e liga, né? Ou faz uma anastomose, conecta os vasos da perna, do osso da perna, aos vasos do pescoço. Porque aquele tecido é um transplante, né? Ele é um transplante
tecidual, né? Ou seja, ele tem várias camadas de tecidos diferentes. Então ele vai precisar de uma quantidade boa de nutrição e drenar aquele sangue que chega nele. Então você faz uma cirurgia através de microscópio, uma sutura dos vasos sanguíneos da perna no vaso sanguíneo do pescoço. E aí esse paciente consegue ter um contorno facial restabelecido, já deixou os implantes dentários preparados para receber a prótese, né? Que em pouco tempo essa prótese pode ser confeccionada. E esse é o resultado que a gente tinha antes e o que a gente consegue obter com uma cirurgia reconstrutiva desta natureza, né? Então, ou seja, a gente tem que ter, primeiro, capacidade técnica para escolher a melhor opção do tratamento oncológico e reconstrutivo associado para esses pacientes, conhecer os materiais que a gente tem à disposição, tanto a parte de planejamento virtual, softwares disponíveis, né? E fazer associação, às vezes, com colegas que trabalham muito bem com esses softwares. E depois você associar a parte de reabilitação, tipo uma prótese, ou associar uma prótese, por exemplo, uma prótese customizada na hora de fazer o seu posicionamento do tecido, ou defeitos laterais, por exemplo, a gente utiliza uma prótese articular, que é muito melhor, funcionalmente falando, ela é muito melhor para reconstruir esses pacientes ressecados do que até o transplante de fíbula, né? Mas são casos muito selecionados, mas para isso você precisa, como eu te falei, ter um conhecimento amplo do que fazer em cada situação. Esse paciente vai ter que ser submetido a alguma outra cirurgia ao longo do tempo ou não? Não, este paciente não. Esse paciente, o próximo passo dele é receber a prótese sobre os implantes. Esse paciente, único exclusivamente, conseguiu o tratamento oncológico dele e a reabilitação num tempo único. E hoje a gente tem mais, né? Se a gente tiver à disposição, né, a parte de confecção de prótese junto com a gente consegue oferecer para o paciente o que a gente chama de join a day. O cara perde a mandíbula num dia e no mesmo dia ele já está com a mandíbula, com os implantes e com os dentes. Reabilitado. Né? Mas lógico que isso demanda dinheiro, tecnologia, para você conseguir oferecer isso. Mas a gente já tem a capacidade técnica para tal. E essa foi uma cirurgia pelo convênio? Pelo SUS? Essa especificamente não, mas a gente hoje eu trabalho no Hospital das Clínicas, particularmente no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e a gente tem à disposição parceiros do SUS que oferecem esse mesmo planejamento virtual que a gente tem no sistema privado para os pacientes SUS. Então eu consigo dar a mesma qualidade de reconstrução e reabilitação em muitos dos casos do SUS. Entendeu? Então, o nosso objetivo final é que isso seja uma coisa contínua, que todos os pacientes tenham a possibilidade de fazer isso, porque todos merecem uma reabilitação. Você transformou funcional. A vida desse paciente, né? Ele provavelmente tinha dificuldade para se alimentar, a parte nutricional, a gente vê aqui já uma diferença, né? Isso mesmo. Que caso, doutor. E como esse tem milhares, né? Esse caso, na verdade, não é nem 1/10 da dificuldade que a gente tem, às vezes, de reconstruir os pacientes ressecados de doenças oncológicas. Esse foi, pontualmente, uma lesão mandibular. Mas a gente tem casos em que a ressecção é muito mais complexa, né? Por exemplo, casos em que a gente tem uma perda tecidual com volume muito grande, né? Como este caso aqui, por exemplo, né? Então, esse paciente tem um tumor de pele, né? E como você mesmo perguntou, né? Esse tumor não começou desse tamanho, ele começa pequenininho, tumor de pele, né? Todo mundo aqui está sujeito a ter um tumorzinho de pele. Se você não tratar, ele vai evoluir, inexoravelmente, né? E aí você fala, pô, mas como é que eu vou tratar uma situação dessa? Eu preciso ter uma ressecção ampla, então sai parte do terço médio da face, globo ocular, orelha, e eu preciso fechar minimamente o defeito que eu criei. Então, se eu crio um defeito deste tamanho, desta natureza, né, eu preciso mobilizar uma quantidade de tecido muito maior para o fechamento desse defeito.
Lógico que esse caso não é igual ao anterior, né? Onde eu podia transplantar o osso, já dar o formato e tudo, aí vão ser passos a serem reconstruídos. Então, o primeiro passo nessa situação é fechar o defeito, né? Depois é dar um contorno, reabilitar, né? E aqui é o que foi feito. Então, a capacidade que a gente tem hoje de transplantar uma quantidade grande de tecido, né? É o que permitiu a gente conseguir operar esses pacientes mais graves, esses pacientes com casos muito mais complexos. E como este paciente, tem milhares de outros. Infelizmente, o nosso país, ele é um país de uma discrepância socioeconômica muito grande. Nem todas as pessoas têm acesso a um serviço terciário com facilidade, né? E aí demora-se muito tempo para chegar num diagnóstico. E aí a gente acaba operando, infelizmente, quando o paciente chega num serviço terciário, que é onde a gente atua, né? Um serviço de maior complexidade, ele já está em uma situação mais avançada, com uma dificuldade maior, inclusive, de reabilitação e reconstrução, né? Mas ainda assim a gente consegue oferecer o mínimo para esses pacientes, né? Que aula! Que aula, doutor. Que história. E é assim, não é nem só... Claro, isso daqui é um desfecho, né? De toda a tua construção, de toda a construção da tua carreira, né? E de tanto que você se dedicou naquele período de residência e devolver tudo isso para os pacientes hoje é por isso que tem uma luz diferente, né? A gente sabia que quando eu montei o projeto, falei para você antes, era um sonho ter conversado com você aqui e apresentando a tua história, porque a gente já conversou no almoço brevemente sobre a tua história, e isso precisa servir de inspiração para não só para dentistas, não só para futuros médicos, né? Mas aqui a gente tira muita lição daqui. Sim. E eu fico muito feliz de ter você aqui e apresentar casos como esses. Imagina os pacientes como não estão e vivendo, né? Eu agradeço bastante a oportunidade. Acho que a gente tem que realmente reforçar algumas coisas que a gente falou, que assim, não existe vida fácil, entendeu? A gente tem que buscar as coisas da forma o mais correta possível. Então, se você tem um objetivo de fazer uma coisa direito, faça direito, entendeu? Se você quer ser um bom cirurgião, faça uma formação sólida, né? E sempre valorize as pessoas que trabalham com você, né? Ninguém trabalha sozinho. Sim. Então, a gente tem que valorizar a equipe que trabalha com a gente, desde a pessoa mais simples dentro da equipe até o seu colega que está te ajudando, né, de lado a lado. Então, ninguém faz nada sozinho e hoje a gente consegue fazer esses casos complexos porque realmente não sou só eu que estou envolvido, mas uma equipe gigantesca, né? E é só por causa disso, do trabalho em conjunto de colegas com boa formação e que seguiram a mesma linha de formação, a mesma linha de raciocínio, sempre buscando a excelência no seu trabalho, é que a gente vai conseguir um resultado ótimo para o nosso paciente, ou pelo menos o resultado que a gente conseguiria oferecer para nós mesmos ou para algum parente nosso. Entendeu? Aquilo que a gente espera que o paciente tenha é o que a gente poderia oferecer para o nosso familiar, né? Esse tem que ser o nosso espelho. Que aula, que história. Doutor Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter apresentado todos esses casos, por ter dividido a tua história com a gente. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil. Hoje à noite a gente vai estar junto, ainda mostrando mais casos como esses, até um pouco mais extenso. E para quem ficou agora, até agora com a gente, agradeço. A gente vai deixar as descrições e os contatos, mesmo que o Dr. Sérgio não tenha rede social, tem o LinkedIn, que eu sei que lá a gente te acha, e os contatos de secretária, para que possa chegar, e se você se identificou com isso, que a gente possa conectar ao Dr. Sérgio de alguma forma, para que, se você se identificou com algum caso aqui apresentado, que a gente possa levar
solução ou tentar resolver ou te encorajar a resolver determinado problema que hoje é pequeno, então não deixa. A gente já aprendeu aqui, não vamos deixar passar muito tempo, que ele pode se desenvolver. Então isso tudo foi uma aula do Dr. Sérgio que a gente tem a honra de ter contado aqui com você. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz. Agradeço aos nossos patrocinadores, a MaxFix, a Ortoface, Neo Custom com a Neo Orto. E muito obrigado à equipe, obrigado Gisiel, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.